Para mim é um prazer estar aqui com os irmãos, fazendo essa mensagem. Estamos agora num formato diferente, né? Você aí na sua casa, no conforto da sua casa, e algumas mensagens serão dessa forma, né? Assim como o presbítero Cedric fez na semana passada. Para mim é um prazer trazer a palavra do Senhor e falar um pouco mais da sua mensagem. Eu gostaria de fazer uma oração antes de nós iniciarmos. Feche seus olhos para que possamos pedir a direção do Senhor nessa mensagem. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua graça e misericórdia. Obrigado pelo teu amor incondicional, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus soberano que está no controle de todas as coisas, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós, ó Pai, e por estar sempre cuidando, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família, Pai, que está assistindo essa mensagem. Que o Senhor possa fazer com que os seus ouvidos, ó Pai, estejam abertos, o seu coração, Pai, esteja aberto para receber a tua mensagem, Senhor. Te peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo haja, Pai, nos nossos corações. E te pedimos a tua direção, Pai, para que a tua palavra, Pai, atinja o seu propósito. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem, né, que eu irei pregar agora, é baseado no Salmo 42. Então, já peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 42. O Salmo 42 é um salmo de lamento, é um salmo que está na transição entre o primeiro livro e o segundo livro de Salmo, né? Ele é o primeiro salmo do segundo livro de Salmo, Salmo 42. Ele é um salmo de lamento, salmo de lamentação. Os comentaristas, eles afirmam que o Salmo 42 e o Salmo 43 eram um só. E aí eles foram divididos. Portanto, se você quiser entender mais sobre a história desse salmo, o ideal é que você leia também o Salmo 43. No entanto, hoje nós ficaremos somente com o Salmo 42. O título dessa mensagem eu coloquei dessa maneira: A esperança do aflito é encontrada no Senhor. A esperança do aflito é encontrada no Senhor. E eu peço que os irmãos abram aí suas Bíblias no Salmo 42 para que possamos fazer a leitura. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegrias e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das suas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque você está assim tão triste,
ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, irmãos? Então, estamos aqui no Salmo 42 e nós faremos uma meditação baseada nesse salmo. Bom, aqui no início do salmo, né, se você observar na sua Bíblia, vai ter um subtítulo aí chamado Para o Mestre de Música, um poema dos Coraitas. E os comentaristas, os estudiosos, eles divergem quanto à autoria desse salmo. Alguns acreditam que o autor foi realmente Davi, e outros acreditam que foram os coraitas. Quem são os coraitas? Coraitas são os filhos de Corá. Corá era neto de Coate e foi morto por se rebelar contra o Senhor. Porém, seus filhos escaparam do julgamento e se tornaram líderes da adoração no santuário. Então, os coraitas são uma família de levitas, né? E eles tinham responsabilidades no santuário. Eles cuidavam, como nós sabemos, né, os levitas são responsáveis por isso, por cuidar das coisas do santuário. Alguns comentaristas também acreditam, né, que Davi escreveu esse poema e entregou aos coraitas, de maneira que o subtítulo seria dessa maneira: Para o mestre de música, um poema para os coraitas. Então os coraitas receberam e aí colocaram nesse salmo, né? Fizeram esse salmo. Então, mas o ponto principal é que o salmista aqui em questão, independente dessa divergência, o salmista em questão ele parece estar privado de suas atividades normais. Ele deseja estar fazendo as coisas que ele sempre fez habitualmente, as responsabilidades do santuário. E ele está impedido de fazer isso por algum motivo. No verso 1 nós já vemos, a primeira parte, né, que nós iremos ler, do versículo 1 ao 4. E você já vê que ele tem uma intensa saudade no coração do salmista. E ele faz essa analogia entre a corça e o anseio que ele tem de estar na presença de Deus. Como diz assim no primeiro versículo: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ou em outra versão, quando eu poderei estar diante da face de Deus, estar na presença de Deus? Então, ele faz essa analogia da corça. O que é a corça? A corça é um animal que vive nas montanhas, um cervídeo que percorre longas distâncias à procura de água. Esse animal, ele também é chamado de cervo ou veado. E ele tem uma característica interessante: ele está sempre agitado, ele é um animal rápido, um animal ligeiro, portanto é um animal que gasta muita energia nos seus movimentos. É um animal que está sempre percorrendo longas distâncias à procura de água. Então, da mesma maneira que ele gasta essa energia, ele precisa também repor essa energia. E a forma de repor essa energia é tomando águas correntes, né? Assim como diz o primeiro versículo. Como a corça anseia por águas correntes. Não é qualquer tipo de água, mas são águas frescas, são águas que vêm da nascente, águas limpas. Em 2 Samuel, capítulo 22, do 33 ao 34, ele fala também a respeito da corça, como ela é rápida. Olha só o que diz o versículo. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas alturas. Então, uma referência clara aqui desse animal, da corça. E pesquisando um pouco sobre esse animal, eu percebi em algumas pesquisas que ele tem uma outra característica também. Quando ele
fica muito tempo sem tomar água, ou sem estar em uma nascente com águas correntes, ele passa a exalar um odor característico, um odor que atrai os predadores. O salmista aqui faz essa comparação com a corça que anseia por água. Da mesma forma, ele anseia estar na presença do Senhor. Então é semelhante quando nós fazemos uma atividade física intensa e nós transpiramos, ficamos ofegantes, nós necessitamos dessa substância que é vital para nós. Você, por exemplo, já tomou um copo de água depois de uma longa caminhada debaixo de sol? Quando você toma essa água, é uma sensação muito boa, uma sensação como se você sentisse realmente que a água está hidratando cada parte do seu corpo. Da mesma forma, somos nós quando estamos na presença do Senhor. Semelhante à corça, que anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu preciso da tua presença, eu preciso estar fazendo a tua vontade. Preciso estar em contato com o Senhor, em oração, em meditação da palavra, em leitura da palavra, no meu devocional diário. Da mesma maneira, nós devemos ter esse anseio pelas coisas do Senhor. E nesse processo de busca por água, envolve também sofrimento, envolve dor e envolve angústia. Porque a corça percorre longas distâncias, ela ultrapassa obstáculos e ela fica ofegante, né? Ela está sofrendo porque ela precisa de água. Da mesma forma, nós também precisamos passar por cima de muitas coisas. Precisamos negar a nossa carne, negar a nossa vontade. A nossa inclinação é sempre para os desejos carnais e nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, para fazer a sua vontade e para estar na sua presença. Isso envolve também uma sensação de angústia, de dor e de sofrimento. No versículo 2, ele menciona sobre o Deus vivo, referindo-se a um Deus presente, a um Deus que ele tem, que o salmista mantém um relacionamento com ele, um relacionamento de oração, de meditação, de se debruçar diante do Senhor, de falar de maneira sincera, sem rodeios ao Senhor. Quando ele fala, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele tem, aqui nessa mensagem, nesse versículo, indica que ele está num relacionamento claro com o Senhor. Não é como um ídolo de barro, não é como um ídolo inanimado, mas é o Deus vivo que está ali e que ele se importa com os nossos sentimentos, ele se importa com os nossos problemas. É o Senhor que direciona a história, é o Senhor que é soberano sobre a história da humanidade. Da mesma forma que ele é soberano sobre a história da humanidade, ele também é soberano sobre a sua vida, sobre o sofrimento, sobre a aflição que você está passando, sobre qualquer problema. E o que nós devemos fazer é nos submetermos a Ele, em oração, em fervor, em fervente oração com o Senhor. Nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Não existe o acaso, mas o Senhor é soberano sobre a história. Abraham Kuyper disse certa vez, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, o Senhor, Ele está no controle de tudo, Ele é soberano sobre tudo. Independente da circunstância que você está passando, Ele sabe o que você está passando e Ele está no controle. Essa frase é incomum e pode ser conectada à ideia de que Deus era água viva, citado no livro de Jeremias também. Quando ele fala sobre águas correntes, sobre o Deus vivo, tudo isso pode ser conectado, de certa forma, como água viva no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz assim,
O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Jeremias 17:13. O Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Então, representado como água viva, muitas vezes nós, quando negamos a Deus, quando não buscamos nos alimentarmos de Sua palavra, nós somos como essas cisternas rachadas, que em vez de ser abastecido por água viva, não. A cisterna rachada, ela deixa a água se esvair. Você, por exemplo, já tentou tomar água em um copo rachado? Você não consegue, porque a água ela se esvai pela rachadura. Da mesma forma, Deus chama a atenção aqui. Vocês são como cisternas rachadas, que não retêm a água. O salmista emite aqui a preocupação sobre quando ele poderia ir ver a face de Deus, encontrar-se com Deus, apresentar-se diante do Senhor. E essa é uma expressão técnica do Antigo Testamento que significa comparecer diante de Deus no santuário. Em Êxodo capítulo 23, versículo 17, diz assim: 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor. Então, tratando-se de um levita, ele sabia da onipresença de Deus. Ele sabia que Deus estava em todos os lugares e que se ele falasse, Deus escutaria a sua oração. No entanto, aqui ele está tratando da presença, das responsabilidades que ele tem do santuário. E isso lhe deixava muito triste, porque ele estava sendo impedido de exercer as suas funções. Partindo para o versículo 3, que diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Então, os inimigos condenavam continuamente, pois era como se Deus se esquecesse dele. Haviam pessoas que estavam à sua volta que acusavam, né? Que questionavam, onde está o seu Deus? Você serve a Deus e você está passando por sofrimento, as pessoas não entendiam. E muitas vezes, essa é uma dúvida que muitas pessoas ainda têm hoje em dia. As pessoas acham que porque você é cristão, você está imune ao sofrimento. Não é bem assim. O sofrimento ele pode bater a sua porta e Deus é quem permite que o sofrimento bata a sua porta, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos entender isso e nos colocar em dependência diante de Deus. E esses ataques, né, essas dúvidas, elas foram nutrindo o seu coração, enquanto ele estava ausente do santuário. Quanto mais as pessoas falavam, mais aquilo ia se agravando no seu coração, por esses tais comentários insensíveis. Muitas vezes nós fazemos comparações com os ímpios, em que, em sua impiedade, obtêm sucesso por meio de práticas ilícitas. Nós, muitas vezes, tentamos fazer essas comparações e julgamos, né, de maneira errada que Deus não nos ama por causa disso. Isso é errado. Nós não devemos nos comparar com os ímpios, porque eles já têm aquilo que foi determinado para eles. Por exemplo, era uma dúvida de Asaf, do salmista Asaf, né? Asaf, ele questionava, né, em seu salmo, no Salmo 73, ele questionou por que os ímpios prosperavam e ele, que servia a Deus, não prosperava. Então, depois dele se colocar diante do Senhor, dele se colocar em oração, dele meditar na palavra do Senhor, foi que ele entendeu que a prosperidade, fruto de desonestidade, é um piso escorregadio, cujo fim é dor e destruição. É uma alegria passageira, e aqueles que os invejam também serão levados à destruição.
Veja um trecho de suas palavras no Salmo 73, do versículo 25 ao 26. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, Deus, ele permite essa privação para tratar algo na vida do salmista aqui em questão, no Salmo 42. Ele está tratando alguma coisa. Talvez o orgulho de achar que está no controle de todas as coisas. Talvez o orgulho de querer defender a sua reputação diante das pessoas, diante dos seus inimigos. Ou o orgulho também de querer ser aprovado pelas pessoas. Deus tinha um propósito para essa situação específica que estava passando pelo salmista. E no versículo 4, ele continua: Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, entre a multidão que festejava. Então, essas procissões, meus irmãos, elas raramente são mencionadas. Provavelmente essa é uma referência à celebração festiva descrita no Salmo 68, versículo 24, em que uma delas, conduzida pelos sacerdotes e acompanhada de cantores, tocadores de instrumentos de cordas e outros, abria caminho até a entrada do Templo de Jerusalém. Haviam também as peregrinações anuais, como a Páscoa, a festa do Tabernáculo, a festa das Semanas. Todas essas festas, essas peregrinações anuais eram ocasiões de festejo. Eles estavam felizes quando suas tribos subiam para louvar o nome do Senhor. Então nós vemos aqui claramente, nessa primeira parte, que o choro do salmista é de saudade. A sua mente, ela está alinhada com as coisas do Senhor. Ela deseja, anseia estar na presença do Senhor e servindo da melhor maneira possível. Quando nós vemos essa primeira parte aqui, do versículo 1 até o 4, é impossível nós não relacionarmos com o momento atual que nós estamos passando. Nós estamos em um tempo de privação, um tempo em que nós estamos impedidos de nos reunirmos como igreja. E isso tudo tem a ver com a nossa identidade, porque nós não fomos feitos, o cristão ele não foi feito para viver uma vida individualista, mas sim uma vida comunitária, uma vida em comunhão. O que nos une aqui, nesse lugar, não é o conforto aqui dessa igreja, não são as cadeiras acolchoadas, não é o ambiente climatizado, não é a iluminação, mas é porque nós gostamos de estar uns com os outros. Porque Deus é glorificado dessa maneira. E Ele se agrada quando a sua igreja está em comunhão. Independente da estrutura, o povo de Deus se reúne para glorificar a Deus. E a questão é, como está o seu coração nesse período de pandemia? Nesse período de quarentena, de isolamento? Como tem estado o seu coração? Nós temos tido sede de Deus a ponto de derramar as nossas lágrimas diante dele? Assim como o salmista, assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede, a minha alma anseia por ti. Será que nós estamos com o coração voltado para o Senhor? Ou o desânimo nos alcançou e dessa maneira perdemos a atitude de buscar o Senhor? Se o desânimo nos alcançou, qual tem sido a nossa atitude? Uma atitude proativa, uma atitude bíblica perante o nosso desânimo? Ou será que nos entregamos totalmente ao desencorajamento? Como eu tenho gasto o meu tempo? Nós sabemos que os dias são maus e nós precisamos remir o nosso tempo, administrar o nosso tempo, para que
as disciplinas espirituais não sejam negligenciadas. A oração, a meditação na palavra de Deus, os devocionais, leituras de livros cristãos que aquecem o nosso coração, são experiências de outros irmãos. Então, tudo isso faz parte de um crescimento, de um amadurecimento na palavra do Senhor. E como que eu tenho gasto esse tempo? Será que eu tenho gasto o meu tempo em entretenimento, na internet, ou em outras coisas que fazem passar o tempo, mas que não me trazem edificação nenhuma? Aonde estão repousando os meus pensamentos? Esse salmo, meus irmãos, ele nos confronta diretamente, porque Deus anseia estar porque o salmista anseia estar na presença de Deus. Continuando aqui, no versículo 5, do versículo 5 ao 7, na segunda parte, vou fazer a leitura novamente. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das suas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Então aqui o salmista ele muda de perspectiva. Antes ele estava com sede. Ele precisava de água. Agora parece que o cenário muda e em vez de seca, agora ele está quase se afogando em suas lágrimas, chegando a mencionar que as próprias lágrimas são o seu alimento, no versículo anterior. Em meio à sua desolação espiritual e a seu anseio por Deus, o salmista encoraja a si mesmo. Observe que nesses versículos ele fala sozinho. Isso é diferente de questionar a Deus. Mas ele está questionando a si mesmo. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ele se questiona. Você conhece alguém que fala sozinho, por exemplo? Não há problema nenhum em falar sozinho, desde que não seja na frente de outras pessoas, né? Porque as pessoas vão achar um pouco estranho. E muito antes de Freud, muito antes de Sócrates fazerem essa prática de perguntar a si mesmo, Sócrates, por exemplo, tinha um método, o método socrático, né? Em que ele ensinava os seus alunos através de perguntas e fazia com que os seus alunos refletissem, raciocinassem logicamente e chegassem a uma conclusão. Da mesma forma, Freud, com a sua psicanálise, ele faz perguntas aos seus pacientes e o paciente também chega à conclusão. E ele também dá um diagnóstico a respeito disso. Muito antes disso, o salmista já fazia isso, já praticava isso. Ele fazia essas perguntas a si mesmo. Por que eu estou fazendo isso? E você provavelmente você já se fez isso. Quando cometeu algum pecado ou fez algo que era inesperado, você pensou em si mesmo: o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? É quase como se nós não nos reconhecêssemos diante de alguma atitude. E nós precisamos fazer isso constantemente. E fazemos quando oramos diante do Senhor. Quando observamos a história de Jó, por exemplo, vemos que quando ele deixou de questionar, ficou em silêncio, confiando no Senhor, passou a orar pelos seus amigos, e só então, só depois de tudo isso é que ele foi curado. Ficar questionando as coisas não traz paz ao coração. Inclusive, de onde vem a paz que excede todo o entendimento? Vem do deleitar-se no Senhor. Muitas vezes, em vez de fazer perguntas, questionar o porquê das coisas, a melhor coisa que nós precisamos fazer é aguardar, é depender do Senhor. Devemos questionar a nós mesmos o porquê de nossas atitudes, o porquê dos nossos sentimentos,
e os nossos sentimentos não podem nos definir. Não é porque eu estou triste que a minha situação, a minha condição, minha identidade em Cristo irá mudar. Eu devo agir de maneira bíblica sempre. Então, continuando aqui, ele cita algumas partes geográficas, né? A geografia que ele descreve no versículo 6 mostra que o salmista está longe do santuário, talvez até mesmo em um exílio. E ele fala de maneira genérica aqui na terra do Jordão. No versículo 6 ele fala: a minha alma está profundamente triste, por isso me lembro de ti, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Então ele fala de maneira genérica da terra do Jordão, e ele cita esses dois montes, o monte Hermon e o monte Mizar, que fazem parte ali da cordilheira do Antilíbano, entre o Líbano, Israel e Síria. E se você procurar no Google, procurar a imagem desse monte, você verá que tem, no seu cume, ele é todo branco, branco de neve. Inclusive, hoje em dia tem estação de esqui nessa região, de tão gelada que é. O Monte Hermon, ele é o maior monte dessa cordilheira, e o Mizar é o menor. O Mizar também significa pequena colina. O que acontece é que, quando há o degelo dessa camada que está no cume, essas águas, esse gelo vai se derretendo e ele vai caindo no Rio Jordão, fazendo um barulho muito grande, sons de cachoeira, né? É um rio bastante barulhento. Então, no versículo 7, o salmista associa esse barulho, todas essas ondas, todo esse caos, esses barulhos de cachoeira, com a tempestade que ele está passando, né? Com a condição que ele está passando. Quando nós lemos aqui no versículo 7, abismo chama abismo ao rugir das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Então ele está sendo atingido, ele faz essa comparação que é como se ele fosse atingido por tudo isso, por todas essas ondas, por esse caos. A sua mente, nesse momento, ela já não está mais posta na água viva que Deus provê, mas em sua própria situação em que se vê absorvido. Ele parou a sua mente foi desviada do Senhor e agora ele passa a observar as circunstâncias ao seu redor. É como se ele tirasse o foco de Deus por um momento. Esse termo abismo é como se as suas tentações pudessem ser comparadas com abismos marítimos. Quanto mais você afunda, mais fundo você vai, e aí por diante. Então ele se queixa da sua longa duração. O que ele descreve fazendo uso de muitas figuras apropriadas, dizendo que suas tentações clamavam à distância e convocavam umas às outras. Em Mateus, capítulo 8, versículo 24, nós lembramos da passagem em que Jesus dormia diante da tempestade. Juntamente com seus discípulos em um barco, Jesus estava dormindo e havia uma tempestade muito grande em volta, de maneira que os seus discípulos ficaram amedrontados e pediram que Deus acalmasse ali as águas e os ventos. Como diz em Mateus capítulo 8, versículo 24, de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Então, meus irmãos, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. O mesmo Deus que acalmou as águas, que acalmou os ventos, é o mesmo Deus que estava no controle aqui nesse salmo. Quando ele fala aqui do rugir das cachoeiras, das ondas e vagalhões que se abateram sobre o salmista, esse Deus está no controle dessas coisas também. Talvez você esteja passando por uma luta no trabalho,
alguma doença ou alguém de sua família está enfermo, alguma situação financeira, independente do tamanho da tempestade que está sobre a sua vida, volte os seus olhos para o Senhor e confie. Lembre-se de sua soberania e que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor sobre as cachoeiras, sobre as ondas e vegalhões que abateram o salmista. Tudo é dele. Continuando aqui, na terceira parte do Salmo, nós faremos a leitura do versículo 8 até o versículo 10. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Então, no versículo 9, nós vemos que, além da angústia que ele já está passando, de estar privado de exercer suas responsabilidades levíticas, ele também tem as acusações dos inimigos, que são acusações constantes, que são o que indica, o que dá para entender aqui do Salmo é que passou-se um grande tempo dos seus inimigos fazendo esses ataques, perguntando aonde está o seu Deus. Então, em meio a toda essa angústia, ele ainda é capaz de lembrar da graça de Deus. Nas horas do dia, Deus põe em atividade seu amor. À noite, ele dá um cântico, o qual converte em oração. No versículo 9, ele diz que ele é a rocha. Isso dá a entender que o Deus vivo, ele é a segurança e nada o irá abalar. Quando ele fala aqui no versículo 9 sobre por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Essa palavra oprimido refere-se frequentemente a inimigos da nação de Israel que atacavam e saqueavam a terra. E finalmente no versículo 10, quando ele fala, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? A zombaria que ele estava sofrendo de seus inimigos estava causando enfermidades no seu corpo. E nós já vimos no Salmo 38, quando Davi, é uma outra situação aqui, Davi não confessou os seus pecados e por isso ele foi acometido de enfermidades em seu próprio corpo. No versículo 3 ao 17 diz assim, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Bate-me excitado o coração. Faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Então, quando a nossa tristeza é intensa, e o salmista, que ele está num processo de tristeza profunda da alma, mais comumente chamada de depressão, ele está em direção a uma depressão. Depressão é um nome atual para algo que é antigo. A tristeza profunda da alma, a tristeza do coração, o desânimo, a falta de esperança, ela está acometendo aqui o salmista, né? E diante disso, elas podem gerar doenças que são psicossomáticas, né? Ansiedade, taquicardia, perda de apetite, irritabilidade,
Observem que em um outro versículo, no versículo 3, ele fala que as lágrimas têm sido o seu alimento, como se ele não tivesse mais fome. Ele somente chorava, chorava e se lançava no Senhor. E Davi relata isso também diante de uma ocasião onde ele não confessou seus pecados. Do versículo 11, partindo aqui para o versículo 11, ele repete novamente esse refrão. Tratando-se de um salmo, é uma canção ao Senhor. Então, esse é o refrão. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então, meus irmãos, não importa o quão difícil a situação em que você está passando. Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus Cristo já venceu. E nele nós somos mais que vencedores. Só somos vencedores porque estamos nele. Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos. Deus não permitirá na sua vida nada que escape ao controle dele, ou esteja além da sua habilidade para suportar sem pecar. As provações são para o seu bem, e à medida que você responde biblicamente às dificuldades, você dá oportunidade para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Independente do tamanho do problema que você esteja passando, da circunstância que você está passando, Deus colocou essa provação, permitiu esse sofrimento para que Ele mesmo pudesse ser glorificado. E nesse processo, nós precisamos crescer, amadurecer em sua dependência. A graça de Deus está também nas provações que passamos. O Senhor permite que o sofrimento nos assole para que possamos depender dele também nos momentos difíceis. E ele nos ensina de diversas maneiras, tanto com bênçãos quanto sofrimentos também. É só nós olharmos para a história de Jó. Jó, depois de ser acometido de enfermidades, de perder a sua família, perder bens, um homem que era justo, um homem que era reto diante do Senhor, ele fazia sacrifícios, oferecia sacrifícios por causa dos pecados de seus filhos. Depois de questionar, depois de passar por toda a provação, lá em Jó 42, versículo 5, ele diz: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Houve um aprendizado, e esse aprendizado envolve dor, envolve sofrimento, dúvidas que nós lançamos no Senhor. Devemos lançar as nossas dúvidas, as nossas sinceras dúvidas no Senhor em oração. Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. E João 16, 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de deixar nessa parte final é que, em momentos difíceis, nós devemos nos lembrar que do versículo de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Ponha-se diante do Senhor em arrependimento, clamando por sua misericórdia. Mantenha a sua rotina de oração, mantenha o estudo da palavra de Deus, medite nela, memorize versículos. Tudo isso irá trazer edificação para você mesmo. Independente se você quer ou não, isso tem que ser inegociável. O estudo da palavra diariamente, o debruçar-se no Senhor, irá lhe trazer sobriedade nas suas decisões. Que o Senhor possa criar em nós um coração que anseia estar em sua presença, que possamos desejar estar com o Senhor. Eu, ao ler esse salmo, eu fui profundamente impactado, porque nós sempre achamos que estamos bem,
sempre achamos que as coisas estão indo tranquilamente. Nós nos enganamos com a nossa própria religiosidade. E quando eu li esses versículos, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu pensei comigo mesmo, como eu tenho perdido diversas oportunidades de estar na presença do Senhor, de realmente ter essa afeição, de ter um coração quebrantado diante dele. E isso me confrontou profundamente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que diariamente Ele possa nos levar a termos esse anseio de estar em sua presença. Gostaria de finalizar com oração. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse salmo, Senhor, que traz um lamento, mas traz um aprendizado, na qual o salmista deposita, Pai, toda a sua esperança no Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor já nos deu tudo, Pai, para a vida e para a piedade. Que o Senhor possa fazer, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, mude a nossa mente, mude o nosso coração, de maneira que venhamos a fazer a Tua vontade, Pai. Que venhamos a ter um coração quebrantado diante do Senhor e que venhamos a diariamente, Pai, ter sede de Deus, anseio, Pai, de estar contigo, de ganhar tempo em oração com o Senhor, buscar intimidade com o Senhor. Quando olhamos para a vida de Cristo, de Jesus Cristo, nós vemos o quanto Ele foi perfeito. Em todas as suas decisões, Ele orava, Ele passava tempo com o Senhor, Ele estava sempre em intimidade com o Senhor e sempre em obediência ao Senhor. Que o Senhor possa fazer com que sejamos um pouco mais semelhantes ao Teu Filho, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos tenham um domingo abençoado e que a mensagem do Senhor possa trazer frutos de arrependimento em nossas vidas. Amém.